Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Clícia Castricini e eu ensino você a fazer esse monte de peça aqui linda, ó. Primeiro eu quero te apresentar aqui essas peças lindas, maravilhosas e super, hiper vendáveis. E o melhor de tudo é o seguinte, tem aula aí no canal para você, tá bom? Tanto da necessaire, tá? Como da bolsa, isso. E tudo para ficar com aquele acabamento incrível, incrível mesmo. Ó, se você olhar aqui, né, eu quero te mostrar os detalhes mesmo das peças. Olha só, tá vendo aqui, ó? A gente tem o detalhe do zíper que sai, isso daqui vira uma alça, tá? Então, olha só que bacana aí. E se eu te contar que essa pecinha aqui, ela sai com um custo menos de R$6 de material para você confeccionar? Olha só que bacana, né? E assim, por que eu entrei aqui hoje, né? Trazendo esse vídeo aqui para explorar isso para vocês. Porque realmente é uma coisa que, se a gente entende o processo, esse material é um material incrível e que ele traz peças lindas assim como essa. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui como você vai fazer, né, a linha certa para utilizar, para você costurar esse material, como você faz para cortar esse material, como você faz para não desfiar esse material, tá bom? E assim, primeira coisa que eu quero que você comece a entender aqui é o seguinte: dá para costurar na máquina doméstica? Dá para costurar na máquina doméstica. Inclusive, essas duas peças aqui, ó, essas aqui, exatamente essas, são peças aí aonde eu te ensinei a costurar, tá? Olha só, esse kit aqui, ó, esse kit aqui eu costurei, né, aí, junto com você no quadro que eu tenho Costura Junto, onde a gente costura peças, né, de costura criativa junto com aquele acabamento incrível. E eu costurei, ó, numa máquina dessa aqui, ó, pretinha, tá? Não que eu tenha só essa máquina, não. Eu tenho outras máquinas, tá? A gente até costuma falar aqui, né, que essa daqui, minhas seguidores, todo mundo aí, você que me acompanha, né, costuma falar que essa máquina aqui é meu fusquinha, né? Só que esse fusquinha, ele me leva, olha só, a ter coisas incríveis. E realmente ele levou e eu confeccionei essas peças com eles. A gente tem essa daqui, que é a minha Faf, né, que a gente chama de Ferrari. Realmente é uma máquina super possante, ela realmente é uma máquina doméstica, mas ela tem uma qualidade de ponto e tudo. Também a gente chega, né, mas aí a gente chega de Ferrari. Tem a máquina em reta industrial, que é essa daqui também, que eu costuro, que a gente chama de avião, né? Isso tudo são vocês que dão esses nomes aqui, né, gente? E olha só quanta coisa incrível a gente pode chegar, né, gente? Mesmo de, ó, fusquinha, tá vendo? Então, vamos lá, bora lá costurar e vamos entender um pouquinho desse processo aqui. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, ó, linha para você usar. A gente usa a linha de nylon, tá? Nylon. Vambora! Vou mostrar tudinho do processo para você, tá bom? Bora lá agora pegar esse conteúdo aqui e entender o processo mesmo de costurar essas peças incríveis. Bora? Olha só, uma coisa que eu quero te contar. Se você quiser colocar uma alça, tá vendo? Assim, ó, de couro, tá vendo? Você pode também colocar. Aqui eu usei o Ilhós, tá vendo? Ele pode ser o Ilhós 4 ou o Ilhós 5. Você consegue botar uma alça assim, ó, de couro com rebite, tá? Usando simplesmente a aula dessa bolsa aqui, ó. Essa aula aqui que eu falei, né, que foi essa daqui que eu costurei junto com você aí, acabei de te falar, ó, com essa máquina aqui pretinha, você tá vendo? Então, a gente costurou junto essa peça. Se você quiser transformar ela assim, ó, numa alça com ilhóis, é muito tranquilo de você fazer. Porque você vai pegar só a aula da bolsa, você não precisa colocar, né, a alça, pega só a aula da bolsa, faz essa parte aqui, toda lindona e tudo, e aí você já vai ter o corpo dela, tá? Você tendo o corpo, você vem aqui, ó, e coloca o ilhóizinho e essa alça aqui. Nossa, como é legal, né? Entender o processo e a gente chegar em peças incríveis como essa. Olha só como essa bolsa aqui, ó, na aula eu ensino você a colocar o bolso por dentro, tá? Então tem um acabamento bem legal também. Show, né? Fica bem bacana, bem legal mesmo. E a pegada, né, de você fazer kits assim, ó, são coisas que realmente
fazem você vender muito bem as peças que você fabrica. E o acabamento incrível, ele pode diferenciar sim uma peça dessa que é super simples, não tem nada demais, mas se você tiver um acabamento legal, a sua peça vai realmente se destacar, né, frente a outra pessoa que às vezes costurou um pouquinho torto, fez um pouquinho o processo sem entender e aí, né, não chega no resultado de ter uma peça visivelmente assim, ó, no visual mesmo, bem bonito, tá bom? Então agora vamos partir pro processo aonde eu vou te ensinar em detalhes a como mexer com esse tipo de material. Na aula eu te ensino a confeccionar, mas eu quero te ensinar mais a fundo ainda. Bora lá pra gente produzir peças lindas assim como essa, ó. Essa daqui já é um outro modelo de ilhóis também. Olha que bonito também. Ela também tem esse ilhóis. Olha que coisa linda que fica essa saca. Olha esse kit aqui, ó. Que lindo também. A mesma pegada e tudo. Bora costurar muito? Bora entender o processo. Vamos lá! Então, agora vamos entender um pouquinho, né, pra gente mexer com esse material, né? Porque eu quero que você faça peças lindas como essas que eu te mostrei. Então, bora lá. Ó, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Essa tela é uma tela de nylon. Ele é nylon mesmo, tá? Isso aqui é como se fosse um tear, tá vendo, ó? Olha como é que ela vai, tá vendo que ela tende a desfiar? Então, o que que a gente faz com isso? A gente precisa entender o corte para ficar legal, para você trabalhar com ela. Na aula da bolsa, eu ensino também, tá? Muita coisa sobre isso. Aqui eu vou focar mais no processo de você tá utilizando a linha, o calcador, a agulha, mais como você vai fazer para selar ela, tudo isso, tá bom? Mas se você quiser, é o que eu falo. Uma aula complementa a outra. Então, bora lá. Ó, primeiro de tudo, deixa eu mostrar aqui pra vocês as combinações lindas que tem, gente. Olha só quantas cores legais, né, que você pode estar explorando aí nas suas peças. E aí é o que eu falo, né? A Estica Fio tem todo esse material também pra você. Isso aqui eu vou deixar aqui porque tem sempre essa coisa, né? Mas, poxa, você mostrou esse monte de coisa legal, mas aonde eu vou comprar esse material? Tudo você encontra na Estica Fio, beleza? Então, bora lá entender aqui, primeiro de tudo, o processo de utilização dela, tá? Então, assim, na costura, o que que eu vou usar? A linha que eu vou usar é linha invisível, tá? Agora, tem diferença se sua máquina for doméstica ou se for industrial. Industrial, você vai utilizar uma linha, tá? Com um calibre, que a gente chama textura, mais grossa. Não sei se aqui você vai conseguir ver, porque isso daqui é uma linha invisível, que a gente chama, tá? E ela é bem fininha, parece um fio de cabelo para doméstica, tá? Essa daqui, ó, parece aqueles fiozinhos de cabelo de boneca, de criança, bem fininha. A textura, no máximo, 15, tá? De doméstica. E ela pode usar na bobina também, na doméstica, tá bom? Mas essa textura aqui, no máximo, 15. Agora, se for para industrial, você vai usar uma textura 35, tá? Porque realmente ela ela é mais grossa, ela é mais resistente, e aí a máquina industrial, ela já consegue suportar isso. Agulha, eu sempre indico uma agulha, né? Essa agulha aqui é uma agulha própria para esse tipo de material, tá? Que ela é uma ponta seta, então faz toda a diferença. E agora eu vou te mostrar o seguinte, como você vai fazer para fazer o corte desse material. Calcador, ela costura super bem com calcador normal. Nem precisa ter um calcador de teflon para costurar esse material, igual a gente tem em outros materiais sintéticos. Calcador normal você consegue costurar, tá bom? Claro que se você for colocar zíper assim, igual eu fiz, né, e tudo, eu te mostro em detalhe cada facilitador que você vai usar para cada técnica, para você chegar nesse acabamento aqui incrível. Então, assiste a aula também da Necessaire, que tá muito legal. Ah, uma coisa também que eu acho que você pode querer saber, ó, é sobre o zíper, né? Esse zíper aqui é um zíper trator, ó. Olha só que legal esse zíper trator. Ele é bem bacana, ó, ele pode ser vendido em várias medidas, tá? Pra você tá utilizando. Ele é um zíper tipo esses de jaqueta, tá vendo? Ó, e ele solta, então ele divide em dois, e aí você utiliza pra fazer essa peça, tá bom? Então, pode ser uma medida grande, assim, que você usa o rabinho dele pra fazer uma alça aqui, tá? Como eu mostro lá na aula.
O corte dessa peça. Agora sim a gente chega no corte dessa peça, né? Bora ver como corta isso, gente, ó. Primeiro de tudo, o que a gente faz, ó? A gente vê qual a quantidade que a gente precisa. Já bota ela numa base de corte, que é essa daqui. A gente vai usar um cortador circular e uma régua, tá? É uma régua aqui de patchwork que a gente usa. Então, o que a gente vai fazer? A gente bota ela na direção, né? Aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, bote no esquadro, bonitinho, direitinho. E aí, você vai lá, ó, e já posiciona aqui e vai fazer. Pega um cortador super afiado, ó, e vai fazer seu corte na direção que você quer, no esquadro que você quer. Olha como ela fica, tá vendo, ó? Toda cortadinha, direitinha. Se você ver, puxar, ela não vai desfiar, ó. Nesse sentido aqui, essa tela, ela não tende a desfiar. Agora, uma dica que eu te dou é o seguinte, nunca corte ela nesse sentido aqui, porque ela vem assim, 45 centímetros, tá? Por um caminho enorme, né? Um comprimento enorme lá. Então, corte sempre aqui. Evite fazer cortes nessa posição, porque essa posição aqui, ó, deixa eu cortar esse pedacinho aqui pra você ver, ó. Essa posição aqui, ó, olha só, tende a desfiar na hora, ó, olha lá, cortei, mal cortei, olha como é que a gente já tem isso desfiado, entendeu? Então, por isso que, olha aqui a outra posição que eu desfiei, ó, ela não desfia. Essa daqui, ela já, ó, começa a soltar o fio. Então, fica difícil realmente de trabalhar. É proibido, né, cortar do outro fio? Não, não é. Dá pra cortar sim. Só que aí você tem que ter um cuidado de tirar um pouquinho da pontinha, tá? Então, tira um pouquinho. Você pode até, ó, esse cabelinho que sobrou aqui, você queima ele, sela, e aí você acaba tendo essa ponta selada, ó. E aí ela para de desfiar. E o corte também você viu que você vai fazer nesse sentido. E aí você vem aqui, ó, e marca a medida que você quer. Sempre assim, ó. Então, por exemplo, se eu quero 40 centímetros, 30 centímetros. Então, se eu comecei aqui na minha régua no 10, eu venho aqui e já posiciono e deixo isso no esquadro, ó. Sempre no esquadrinho, bonitinho. Deixa eu posar aqui pra você ver melhor. Sempre o esquadro pra você cortar. Tá? E aí você vem aqui, ó, e faz o corte, e aí você tem o quadro que você precisa, tá bom? Sim. Ó, uma dica aqui que eu não posso deixar de passar também, de te mostrar, é o seguinte, pra você selar essa parte aqui, ó, que eu aconselho cortar, né, que a gente acabou de cortar, o que você vai fazer pra selar ela, ó? Você vai pegar seu isqueirinho aqui, ó, e vai passar bem rapidinho, tá vendo, ó, nessa chama aqui, que a gente chama de chama mais clarinha. E aí você vai selando aqui, ó, não pode chegar muito, mas automaticamente você vai selando, se necessário for, tá bom? Muitas das vezes, às vezes nem precisa fazer isso, só. Que aí você sela ela, ela fica, tá vendo, ó, mais fechadinha ainda pra não desfiar, tá bom? Ó, um beijo no coração e assista a aula e faça, ó, já aí, faça essa peça, esse kit lindo, maravilhoso, tá? Pra você vender, dar de presente, fazer o que você quiser. E agora aí, né, vem o Dia das Mães. Nossa, olha que coisa bacana aí, um kit desse. Tá bom? Beijo!